estamos falando hoje sobre o capítulo 3, como edificar a vida cristã. E esse subtema, como edificar a vida cristã, está a partir da página 58 do livro. Deus maravilhoso, obrigado, Jesus, eis-me aqui. Fala aos nossos corações, Pai. Eu sei que Tu já tens falado desde os primeiros momentos, Deus, louvores maravilhosos. Cada um, Deus, que esteve aqui servindo com a sua vida, com a sua voz, com os seus talentos, foi usado para Tu falares aos nossos corações, Pai. Falastes, Deus, até agora tantas riquezas, mas agora, Pai, focados com esse subtema tão maravilhoso, como edificar a vida cristã, eu tenho a firme convicção de que Tu ainda vais nos honrar mais ainda nesses próximos minutos. Que cada um, Paizinho, se coloque, seja aqui presencialmente, seja pela internet, neste momento ainda, diante de Ti, para ouvir a Tua voz de uma maneira sobrenatural, e assim possa crescer mais e mais na graça e no conhecimento. Eis-me aqui, sou que sou pela Tua graça, a minha suficiência vem de Ti. Fala aos nossos corações, para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu enumerei esse primeiro parágrafo aqui da página 51 como tópico 2. O apóstolo, ele faz uma colocação, como uma pergunta. Ele diz: como devemos proceder para participar e vivenciar a vontade do Senhor? Aí ele quase que faz por isso que eu inclusive coloquei como número 2, porque ele vinha aqui, o livro vinha enumerando, e aqui ele volta um número 1zinho depois. Então, primeiro, crer, e ele usa Hebreus 10:35, que diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus. É aqui que a pessoa escorrega muitas vezes, irmãos, porque às vezes a pessoa está caminhando bem, está aqui, faltava, sabe, meu paizinho falava assim, e ele dizia: se tiver que andar uma légua a mais, ande uma légua a mais. Às vezes você pensa que cansa. Irmãos, sinceramente, hoje que eu venho caminhando, às vezes 5, 10 quilômetros, quando eu faço as minhas caminhadas, ficou perto, às vezes dá vontade de vir caminhando, só não vem porque eu estou de terno, fica estranho, né? Vou chegar aqui, além de abençoado, vou chegar abençoado, mas eu moro a menos de 3 quilômetros daqui da igreja, eu viria a pé tranquilamente, né? Tranquilamente, e às vezes a pessoa precisa dar apenas mais um passo, e a pessoa retrocede, e ele diz: olha, tem um ponto de alcançar a promessa, uma condição, um princípio. Ele diz: havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então você tem que ter confiança, não pode abandonar, porque a confiança ela te aponta para o galardão. Só que ele diz: mas antes de você obter o galardão, você não pode esquecer que você precisa perseverar. Entendeu? Ele diz: tens necessidade. Com efeito, em algumas versões diz: contudo, tens necessidade. Na palavra que está muito hoje famosa, sobretudo, eu diria, né? Sobretudo, estão usando muito esse termo. Tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, às vezes é só um passo a mais, a pessoa, sabe, aí é que persevera. O apóstolo diz aqui depois: todo perseverante alcança a promessa, o indolente não, mas o perseverante, que mantém a sua confissão, ele alcança a promessa. A pessoa mantém a confissão, porque acredite, a confissão, a verbalização daquilo que você acredita, já é a base, tá? É o início de tudo. Eu digo sempre, é crer, receber, confessar e praticar. Porque às vezes a pessoa até crê, recebe, confessa, mas não pratica. Não pratica.
diz a palavra que é um negligente. Não é um operoso praticante, é um negligente, é um indolente, que o apóstolo Miguel Ângelo chama aqui. E depois, então, o apóstolo destaca no número 2, a confessar. Ele usa Hebreus 6,12, que diz, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, diz, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Eu gosto quando eu uso esse versículo aqui, eu tenho dito que a fé é o menor versículo da Bíblia, a palavra fé, né? É a menor palavra, desculpe, fé é a menor palavra da Bíblia, né? Mas é o maior remédio para o cristão. Você imagine, a fé pode mudar tudo. Se você honra a fé te honra. E quem honra a fé, faz o que Deus quer. E quem faz o que Deus quer, pode o que Deus pode. Para ter o que Deus pode, precisa fazer o que Deus quer. São frases que nós repetimos aqui sempre. Parecem frases de efeito, mas são frases com apoio bíblico, não são frases motivacionais, são frases com poder espiritual. Diga, não é uma frase motivacional, é uma frase com poder espiritual. Sabe o que é o poder espiritual? Se tiver aqui no livro, eu já vou antecipar, porque está na minha mente, no meu coração, está em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 é a lógica espiritual da fé. Diz, sem fé, no versículo 6, é impossível agradar a Deus, mas no 1, ele diz a lógica, ele diz, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. O apóstolo João disse que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E essa fé, então, ela tem o poder espiritual. Por quê? Porque ela ativa a vontade de Deus, o poder de Deus. Aí eu faria uma remissão com Efésios 3:20. Efésios 3:20 que diz, ora, aquele que é poderoso para fazer o pereko perosoi, do grego, que é infinitamente mais. Ele diz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme, ou seja, na forma, na sua vontade, na forma dele, do poder dele. Ele diz, conforme o seu poder que opera em nós. Então, quem quer o que Deus pode, precisa fazer o que Deus quer. Não é verdade? E quem faz o que Deus quer, pode o que Deus pode. Jesus disse, tudo é possível ao que crer. Nada será impossível. E o eixo mais forte ainda desse versículo, quando ele diz, o mesmo espírito da fé. Então, as palavras que normalmente ainda uso frases, às vezes coloco fotos, imagens, quem me segue nas minhas redes sociais, sabem como eu coloco aquelas imagens. Essas frases, elas nos ajudam a introjetar, sabe, a gravar, a fixar a mensagem, porque quanto mais nós fixarmos, nós vamos confessar, porque imagine o poder apelativo que as mídias têm para o mal, irmãos, é muito grande. Então habitue-se, pare de falar, Instagram é do diabo, Facebook é do diabo, YouTube é do diabo. Sabe por que a política no nosso país está assim, no mundo todo? Porque os crentes mais antigos diziam, a política é do diabo. Ele governou a política. Sabe? Então não diga isso. O rock é do diabo, não sei o que é do diabo. Irmãos, a música é de Deus. Tudo é de Deus. Tudo é criação de Deus. Se nós não usarmos para Deus, o diabo vai tentar roubar, matar e destruir, que está em João 10:10. João 10:10 diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir.
Jesus disse, mas eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Então esse poder, digo o poder da vida em abundância, opera em nós, é em linha com essa palavra de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Porque às vezes a pessoa diz, olha, por que não deu certo? Mas eu ouvi tantas coisas, eu falei tantas coisas, que o bispo Daniel, até numa terça-feira eu fui, o bispo Daniel pregava isso, eu repetia, além dos cultos apostólicos, eu vinha até no culto de oração, eu gritava com o bispo André, que é uma bênção, né? Voltou com um pulmão melhor ainda, né? Depois da pandemia, do vírus, ele está com o pulmão, parece que melhor ainda. Eu gritava com eles no culto de oração, mas não aconteceu nada. Desculpe, irmãos, é que se não estiver no mesmo espírito da fé, que espírito é esse? É o espírito da graça, é o espírito que cumpre a palavra de Deus, que não fica questionando, mas peraí, é velho, é novo? Cumpre, senta-se para ouvir, crê, recebe, confessa e pratica, tudo no mesmo espírito da fé. Cuidado com aquelas pessoas que sempre têm alguma coisa a acrescentar, que criticam demais, que sempre têm, não, mas a meu pensamento, mas a minha posição, irmãos, humildade, cada um está onde Deus coloca, cada um está onde Deus coloca, saber que todos nós estamos aqui para servir, tem um ditado até popular que acho muito válido, diz assim, quem não vive para servir, não serve para viver. Acredito que eles se apoiaram naquela parte, né, quando o Senhor Jesus disse, aquele que quiser ser grande entre vós, seja aquele que vos sirva. Acredite, quanto maior a colocação ministerial, vocês não têm noção, último domingo à tarde, aí, o que o nosso apóstolo passou aqui de situações, de coisas que se levantaram. Sei, às vezes eu fico pensando, se fosse eu, nem sei se eu à noite conseguiria estar sobre o altar, pregando. Quanto maior o grau espiritual, ministerial que a pessoa ocupe, mais afrontas vêm. Nunca diga, se eu tivesse no lugar da pessoa, irmão, provavelmente você faria pior do que o que você diz que a pessoa está fazendo de errado. Sabe, não julgue, ame mais e julgue menos. Sirva mais. E Deus vai te honrar. Honre a fé. Quem honra a fé é honrado pela fé. Olha, essa é a máxima do que nós estamos hoje aqui, desde o início falando disso, né? Desde o início. Uma frase que bem cedo eu já falava com a minha esposa hoje em casa. Foi, amor. Quem honra a fé é honrado pela fé. E o 3, então a parte do receber, o apóstolo usa Romanos 4,17, ele diz, como está escrito. O praticar eu estou usando aqui o que está no tópico 2 que ele colocou, né? Devemos proceder para participar e vivenciar a vontade do Senhor, ou seja, proceder, praticar. Então, agora estamos desmembrando no crer, confessar e receber. O receber, que é o número 3, é Romanos 4,17, como está escrito. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O que enfatiza aqui, Romanos 4,17, que ele diz, é como está escrito. Então não adianta, às vezes a pessoa, tem gente que diz, olha, o apóstolo prega predestinação, prega salvação eterna, diz que o salvo uma vez, salvo para sempre, prega predestinação, isso é heresia, irmãos, é como está escrito. Nós só pregamos como está escrito, heresia daqueles que dizem que é heresia. E cada um dará contas de si mesmo a Deus. Tá bom? Nós não vamos jogar ninguém para o inferno. 2/3 são salvos. Alguns vão como Paulo fala aos Coríntios, com a obra queimada. Sabe? Com madeira, palha e feno. Nós não vamos julgar, nem condenar ninguém, nem bater a porta do céu na cara de ninguém, muito menos a porta da graça de Deus. As portas do Ministério Cristo Vive estão abertas, as portas da revelação estão abertas. O que de graça nós recebemos, de graça nós damos. Nós estamos aqui para influenciar,
nós vamos seguir com o nosso chamado. Nosso chamado. Amar, interceder e ensinar. E pronto. Agora, quando Abraão ouviu essa voz de Deus, ele reconheceu que era Deus. Nós estamos pregando o que está na palavra, irmãos. Não adianta querer pular para um lado, porque a palavra realmente faz crescer, a palavra diz que ela corta. Imagine. Paulo, quando fala aos Hebreus, diz que a palavra é mais cortante, então nós estamos usando uma coisa que é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Imagine. A carne é cortada pela palavra, para que o Espírito sobressaia. Se você não entenda, irmãos, Paulo, quando fala aos Efésios, ele diz que nos ressuscitou com ele, nos assentou em lugares celestiais. Quando fala aos Efésios no capítulo 2, entre o capítulo 1 e o capítulo 3, ele ensina tudo isso, e ele enfatiza, ele diz, nos ressuscitou com ele, nos fez assentar em lugares celestiais. Então, no Espírito, o sacrifício da cruz do Calvário já nos ressuscitou. Na carne ainda não, a carne está sendo tratada para o dia do arrebatamento. Paulo, quando fala aos Coríntios, ele diz, a corruptibilidade está revestida da incorruptibilidade. Mas e na carne, bispo? Na carne, Gálatas 2:20, diz que agora eu viver no tocante na carne, vivo pela fé. Aí eu estou citando Gálatas 2, do 19 em diante, e ele diz, eu vivo pela fé. E ele diz, Cristo vive em mim, não mais vivo eu, Cristo vive em mim, estou crucificado na carne. Então, se você é ressuscitado no Espírito, você é crucificado na carne. Você mantém a sua carne debaixo de um controle, que chama-se resiliência, resignação, que a gente diz, olhando Cristo crucificado, e você crucificando a tua carne. Crucificar a carne não é fazer sacrifício, pagar o preço, lamber o pó da terra, jejuns, vigílias, novenas, nada disso. Crucificar a carne é colocar a carne no lugar dela, irmão. É colocar a carne no lugar dela. Quem alimenta o Espírito, quem alimenta o Espírito, controla a carne. Quem você alimentar mais, vai sobressair mais. Qual é a fórmula para isso? Né? O 4, ter certeza e confiança. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, penetrou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão. E aqui no tópico 4, o apóstolo desmembra, ele diz aqui, olha, o que é uma confissão de fé? Na página 52. É declarar algo que sabemos. Né? Sabemos. B, afirmar algo que cremos. C, testificar aquilo que temos. Né? Então, declarar algo que sabemos. Senhor, eu sei que por suas chagas sou sarado. Meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Você tem que saber a palavra. Tem que saber. Romanos 8:28 diz, sabemos o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Coloca lá para a gente, Romanos 8, querido, a partir do 28. Quer ver? Olha, um resumaço dessas letras aqui, olha, porque no D, ele diz, ter certeza e convicção, que é o texto de Hebreus que eu já usei, né? Hebreus 11, que eu falei a lógica espiritual da fé, não vou ler de novo. Agora vou fundamentar com Romanos 8, do 28 ao 30. Olha o que diz, sabemos, precisa saber. Tem muita gente que não sabe. Né? E quem pensa que sabe tudo, na verdade nunca aprendeu nada. Porque quem aprende que o saber é uma fonte inesgotável de conhecimento. E conhecimento se adquire com experiência. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo a sua vontade, segundo o seu desígnio, segundo os princípios bíblicos, que não mudam, que eu tenho falado desde o início, lembra? O seu propósito.
Porquanto olha bem, hein? Aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Então, olha, vamos aqui enumerar. Aos que de antemão, ó, faz assim com o dedão, uma confirmação. Conheceu, diga, conheceu. Está ali, ó. Conheceu. Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando você crucifica a sua carne, você passa a ser a imagem do Filho de Deus. E aí ele passa a ser primogênito entre muitos irmãos. Então entenda, diga comigo, no Espírito, Filho de Deus, na carne, irmão de Cristo. Do Cristo da carne. Vivendo na carne, o que ele conquistou na cruz, o que ele superou na carne. A gente vive tranquilamente, cumprindo o pacto da graça de Deus. E depois, ele vai agora no 30, completar. Agora você tem que pegar a sua mãozinha e dizer, e aos que predestinou, olha o 3, a estes chamou, aos que chamou, glorificou. Então eu digo que conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou, é o plano perfeito de Deus para vivermos a sua criação aqui na terra, para a criação dos salvos. Eu digo que quem entende isso aqui, passa a viver nesta terra como irmão de Cristo e filho de Deus. Ser filho de Deus nesta terra é obra dele. Viver como filho de Deus nesta terra é obra nossa. Você está entendendo? Eu sei que alguns mexeram com a mão, não tiveram coragem, porque eu costumo não esperar, mas eu vou beber uma aguinha, então você pode aplaudir ao Senhor, se quiser. Celinha, quando sentir vontade, puxa as palmas, por favor, porque o Carlos Henrique não está mais vindo, né? Deus deu a ele a bênção uma bênção que ele pedia há muito tempo, um salário mensal, e agora ele não está tendo mais tempo de vir à igreja. Vamos orar por ele, né? Vamos continuar orando, que é muito queridão nosso, Carlos Henrique, para que Deus dê tempo para ele, mesmo agora com o salário que ele está recebendo mensal, a vir para a igreja. Pronto, falei. Ai, Jesus. Agora, declarar algo que sabemos, afirmar algo que cremos, testificar aquilo que temos, ter convicção, certeza, né, que nós paramos aqui na página 53, e aí o apóstolo Miguel Ângelo usa o Romanos 12, 1 e 2, que ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias, olha, aconselho você, bispo, você puxa a sardinha para o seu lado. Claro, a oportunidade que eu tenho sobre o altar, se eu não fizesse isso, desculpa, eu seria um bobo, né? O mineiro que fala, seu bobo. Marli, dizem que o culto é meu. O culto não é meu, é seu, que você chegou aqui primeiro que eu. Não recebe não, né? Olha, Romanos 12, 1 e 2, Paulo traz então essa receita, diz, rogo-vos, pois, irmãos. Né? Quase que eu esqueço, eu queria fazer uma publicidade, né? A filha que está lá hoje, é tua filha, Zezé, o filho do Ivo? É a sua filha, né? Olha, que legal. Que é do Ivo também, com certeza, né? Sei que é família. Criou, né? Com certeza, uma bênção. Esse aí é o netinho filho, né? Olha, é famoso, hein? Pode fazer bagunça à vontade, que o bispo Daniel é mais bagunceiro que você, eu gosto. Fica tranquilo. Mas você sabe que na sexta-feira agora vamos transmitir a reciclagem ministerial, estamos com uma série falando sobre graça e por fé, e na próxima semana vai ser a parte 2 da série que nós começamos semana passada, vai entrar essa palavra, misericórdia. Sinceramente, às vezes nós usamos essa palavra de uma forma tão sem conhecimento, que se bobeasse, né? Claro que sem conhecimento, quem sem lei pecou, sem lei será julgado, seria até uma heresia. Talvez você, a partir de sexta-feira, passe a usar menos essa palavra, misericórdia, para tudo, porque ela não está para tudo. E eu não vou antecipar, não, para criar esse suspense para você, na sexta-feira, assistir a reciclagem ministerial no canal do YouTube de Missões, a partir das
9 horas da noite. Que ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias. Paulo rogou pelas misericórdias de Deus, que eu vou falar mais na sexta, me dê licença para isso, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Veja bem, 3 coisas, hein? Quando se fala em questões espirituais, a base mínima é tríplice. Sabe? Como assim a manifestação triúnica de Deus, de Pai, Filho e Espírito Santo. Como a nossa existência de matéria, por exemplo, né? Humana. Você sabe que você tem 2/3 de água de composição e 1/3 de sólido, né? Na sua composição. Nós também somos corpo, alma e espírito. O próprio sistema, né, da terra, a existência, também 2/3 de terra, 2/3 de água, 1/3 de terra. A composição dos salvos, 2/3 de salvos e 1/3 de perdidos. E aqui, mais uma vez, você vê o número 3, quando ele diz, olha, santo, sacrifício, vivo, santo e agradável. Faz assim, vivo, santo e agradável. É bom que a gente não esquece mais. Aí ele diz, é o vosso culto racional. Que culto é esse, bispo? É ir para a igreja? É você estar na igreja prestando um culto racional. Não é basta vir à igreja. Tem muita gente que vem à igreja, mas sequer presta o seu culto, faz qualquer outra coisa, mas não presta um culto a Deus. É você decidir cultuar a Deus vindo à igreja, ou de repente não conseguiu vir, mas acessou pela internet, está prestando o seu culto racional. Talvez nem conseguiu acessar hoje pela internet, mas quando você acordou, você glorificou o nome de Deus. É o seu culto racional, é escolher cultuar a Deus. Essa palavra culto, da sua máxima etimologia, dos originais, é honrar a Deus. Cultuar é honrar, é priorizar, é reconhecer, é colocar Deus sobre todas as coisas. Isso é cultuar a Deus. Que às vezes a pessoa vai à igreja, mas não está colocando Deus assim. Ela tem muitos outros interesses. Às vezes a única coisa que te precisava ter e não tem é de cultuar a Deus. Desculpe, bispo, você fala umas coisas fortes, pesadas, você não escolheu, você não quis assistir a escola de capacitação, a culpa é sua, não é minha. Desculpe, eu não estou aqui para falar o que você talvez gostasse mais de ouvir, nem o que às vezes eu gostaria de falar. Eu estou aqui para falar o que eu sinto de Deus, para falar aos nossos corações, porque ai de mim, se eu não procurasse cumprir tudo isso aqui. Imagino não, tenho certeza que Deus nem permitiria que eu estivesse aqui até hoje, sobre o altar, né? Já teria me tirado daqui, com certeza. Deus não permite que as mentiras se perpetuem sobre o altar. Na graça, então, não dá para ter máscara. Com o tempo as máscaras caem. Então, culto racional. Aí o 2, ele fecha, versículo 2, ele diz, e não vos conformeis, olha, não é com a forma deste mundo, século da palavra original é mundo, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, olha o número 3 aí de novo, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Decore esta ordem, porque nos originais é esta ordem, não pule a ordem, é boa, agradável e perfeita, porque de coisas boas e agradáveis o inferno está cheio, de coisas boas e agradáveis a nossa carne adora. Eu digo sempre, cuidado, porque o bom te atrai, o agradável te distrai, mas só o perfeito, que com certeza permeia, né, do bom e o agradável, porque se ele é perfeito, ele é bom e agradável, só ele te constrói, porque essa perfeição só é atingida com os olhos espirituais, com a visão espiritual. É saber aquilo que Deus quer para você. É saber qual é a vontade de Deus, que é esse tópico ainda, capítulo 2, que faz esse link com
com o capítulo 3. Tem outros textos aqui que o nosso apóstolo vai fundamentando, perfeitos ainda, que fundamentam, trazem muito concreta tudo isso que nós já dissemos. Nós não vamos ler todos eles, nós vamos aqui dar uma puladinha como a gente faz. É claro, eu não trago você aqui para ler o livro, isso você deve fazer, ler e reler muitas vezes. Se você ainda não tem esse livro, a Bispa Gilda tem para te oferecer. Temos também na livraria virtual, você que está pela internet, nossa livraria online, você deve adquirir esse livro para fazer suas leituras e releituras. Mas aqui nós vamos pincelando alguns detalhes, e agora nós chegamos para a conclusão do tema de hoje, que é onde nós vamos entrar forte na próxima aula, exatamente no capítulo 3, a partir da página 59. Como então, literalmente, edificar a vida cristã? O apóstolo Miguel Ângelo, ele diz uma frase que é muito importante a gente pensar nisso. Porque senão, irmãos, é como eu disse para você, a nossa tendência humana, nosso jeito mesmo de julgar o outro, olha que eu falo nosso, quando eu vou falar dessas coisas meio que negativas, eu falo nosso, eu não vou me excluir disso, né? Porque é o lado humano, temos que ter uma vigilância super acirrada com a carne. A nossa tendência é julgar muito. E está muito claro, isso aí é estudado já, né? Por aqueles que estudam a mente, e o temperamento, o comportamento, a personalidade, a tendência nossa de julgar, quando estamos julgando o outro, nós julgamos com aquilo de pior que nós temos. Cuidado, hein? Porque às vezes você está julgando o outro, mas aí você acaba não se ajustando com o que você tem que se ajustar. Duas coisas importantes eu quero falar para você: julgue menos e ame mais. E tenha muita atenção quando você for julgar alguém, e observe se aquilo que você está vendo de negativo no outro, também você não precisa tomar mais cuidado para corrigir na sua vida. Certamente vai precisar. Segundo, quando você olhar, né, esse julgamento que você normalmente vê alguém fazer também sobre a sua vida, preste muita atenção naquelas pessoas que você tem a impressão que não gostam de você. Sabe, aqueles que são os que estão sempre te criticando? Faça você bem, faça você mal. Muita atenção, identifique essas pessoas, porque elas vão sugar as suas energias. Por mais que você faça uma coisa certa, ela vai sempre dizer que tem alguma coisa errada. Observe isso, primeiro, para você não sofrer demais. Mas também aproveite muito do que essas pessoas dizem, porque geralmente as pessoas que não gostam de você, porque isso vai existir, nem Jesus agradou a todos, não tente agradar a todos. Quem quer agradar a todos não pode agradar a Deus. Só agrada a Deus quem agrada a Deus. Olha, cada trocadilho que só você assistindo depois, né? Mas não fique então tão incomodado em agradar em tudo, mas fique atento, porque aquela pessoa é a pessoa que às vezes vai dizer coisas a você que aquele que gosta de você não teria coragem de dizer. Então vai acabar apontando, mesmo que seja com exagero, que a pessoa é exagerada, ela quer mesmo te maltratar, mas aquilo tem alguma coisa você fez que deu àquela pessoa aquela impressão. Trate aquela área, mesmo você sabendo que não vai mudar. Amanhã você pode fazer, atenção, não ache que vai ter que honrar, irmão, você não tem que honrar quem não te honra, você só tem que amar. Amar é uma coisa, honrar é outra. Nem Deus honra aqueles que não honram a Ele. Ele diz que os que me honram, eu honrarei, né? Quando fala lá no profeta Samuel. Eu honro, os que me honram, eu honrarei. Então, amar a todos. Amar é não odiar. Amar é não desejar o próximo. Amar é desejar que o outro se arrependa, caia em si, te ouça, não é verdade? Você continua fazendo a coisa certa, amando. Mas honrar quem não merece honra, ou é hipocrisia, ou desculpa essa palavra mais pesada ainda, ou é burrice. Tá bom? Então, tudo isso para a gente fechar agora com esse subtema, com essa fala do apóstolo, porque senão a nossa tendência é nós batermos o céu, a porta
é do céu na cara dos outros, daqueles que não querem nos ouvir. Não, irmãos, nós só não podemos parar de gritar. Uma vez eu ouvi uma entrevista que eu sempre repito aqui, alguns já devem ter me ouvido falar, de uma atriz que eu acho até ela foi muito bem educada pela sua mãe, que ela sempre nas entrevistas ela fala coisas que a mãe dela falava, e ela disse assim, olha, minha mãe me ensinou uma coisa que nunca mais eu esqueci, eu levei para a vida. Ela falou, se uma amiga sua, um dia, se perder numa caverna, vá para a porta da caverna e grite muito, fique gritando na porta da caverna, grite bem alto, porque a caverna tem o eco, a sua voz vai chegar nela onde quer que ela esteja, e se ela quiser sair da caverna e quiser ouvir a sua voz, ela vai sair da caverna. Mas nunca entre na caverna atrás da sua amiga, senão vocês duas ficarão perdidas. Então a minha fala para você é a seguinte, o apóstolo começa aqui na página 59 dizendo assim, é possível que uma pessoa seja salva e ao mesmo tempo esteja em desobediência ao pacto da graça de Deus. Isso tudo para a gente linkar com a aula que vem. E eu digo para você, viver, né, essa maturidade, viver edificando a vida cristã, com essa maturidade de uma igreja em graça, precisa estar muito ligado nisso. Sabe por quê? Um exemplo forte, que acontece muito aqui entre nós, né? Claro, nós tentamos e procuramos não errar nunca, mas às vezes engana. Às vezes uma pessoa chega aqui e tal, e trabalhando e com tanta coisa, às vezes engana, e às vezes acabamos ordenando alguém, pondo as mãos até precipitadamente. Sabe, consagramos, reconhecemos a um chamado pastoral ou episcopal, e às vezes uma pessoa dessas nos trai. Primeiro trai a Deus, claro, né? E sai do evangelho, às vezes nem sai do evangelho, sai da graça de Deus. Volta às leis, volta aos rudimentos, e essas pessoas, e vai estar muito no nosso tema da próxima semana, inclusive o apóstolo fala um pouco disso também, elas não se conformam em sair sozinhas, elas querem arrastar. Ou por desobediência à graça, ou porque também não entendeu nunca a graça genuína. E eu vejo às vezes pessoas aqui que continuam. Desculpe, irmãos, para mim é bispo, é pastor, se está aqui. Foi ordenado a bispo e a pastor aqui, da Cristo Vive. Abriu mão do ministério, abriu mão. Se tem um chamado de Deus, Deus honra com o chamado. Mas se abriu mão do seu chamado ministerial aqui, abriu mão também da ordenação. Você não tem que continuar tratando como pastor, como bispo, fica, e gente fica atrás. Já vi pessoas ficam, olha, graças a Deus não mais, que agora eu zelo com o zelo da graça nas nossas igrejas locais, mas às vezes, logo no início eu descobria que igrejas locais ainda chamavam determinadas pessoas que um dia estavam aqui, ministravam sobre o altar, chamando para ministrar louvor, para não sei, eu falei, aí eu ia, peraí, não é mais do nosso ministério. Nós precisamos ter um zelo da graça de Deus, porque as pessoas saem daqui, irmão, desculpe, a primeira coisa que obrigam lá fora, uma pessoa dessas, é ir ao batistério, é cumprir os rudimentos da lei, e isso desmerece. Eu usei isso, se você quiser depois entre lá no canal de missões, assista a última reciclagem, que eu mostrei isso. Quem não vive em graça hoje, desculpe, fechando, para você não ficar tão assustado, para você entender melhor, acesse a reciclagem lá, não fique brigando comigo sem ouvir mais, está lá no canal de missões, no ambiente de reciclagem ministerial. Quem não vive em graça, vive em desgraça. O contrário de graça é desgraça. Quando vem esse des como prefixo, é o quê? Desfazer, desmerecer, desonrar. Paulo falou aos Gálatas, ele diz, eu não anulo a graça de Deus. Depois assista para você entender melhor isso, mas é um cuidado que nós devemos ter. Então, como viver a vida cristã com essa maturidade? Na terça-feira que vem nós vamos mergulhar muito mais nisso, com certeza.
sairemos mais fortes ainda, mas para hoje já foi bastante alimento sólido. A minha oração é como Paulo fez lá em Efésios 1,18, que cada um tenha cada vez mais, a cada dia, os olhos do coração iluminados, em nome de Jesus. Nós somos herança de Deus, nós não somos apenas uma vítima, né? Como estamos vendo a sociedade ser aí. Não seja uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Eu sou o Bispo Daniel Anecleto, com a minha linda e querida esposa, a Bispa Lídia. Essa foi a sua escola de capacitação e crescimento espiritual. Bem-haja a todos, assim seja, assim disse o Espírito da graça. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado pela tua palavra, que edifica, que dá vida e dá herança, Pai. Que cada um com os olhos do coração iluminados tenha crescido hoje ainda mais, com essa visão de responsabilidade, que precisou crescer hoje, para estar habilitado para amanhã, tendo o teu sim e o amém para permanecermos nesta terra, estejamos preparados para crescer mais ainda, Pai. Assim eu oro, assim eu te agradeço, por tão grande honra, Pai. E que a tua graça, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo se manifeste, não só hoje, mas eternamente, na vida daqueles que são humildes para saberem que precisam aprender mais e mais de ti a cada dia. E os sábios entre nós, e aí pela internet, digam amém, amém e amém. Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube, e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz.